estava aqui lendo a Bíblia e fiz algumas reflexões baseado em tudo que tem acontecido aí no Brasil e em relação ao que a gente tem discutido aqui esses dias sobre redução de jornada de trabalho, sobre o trabalho em si. E aqui no capítulo 3, né, tem aquele famoso trecho em que Adão acabou de comer do fruto proibido e Deus surge procurando ele e Eva no paraíso para admoestá-los. E aonde que ele diz, né, naquele famoso trecho: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele tu te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor, esse é o trecho mais famoso, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó retornarás. Então esse é o famoso trecho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse trecho, em específico, ele é muito utilizado por pessoas conservadoras, cristãs, sobretudo evangélicos, sobretudo os protestantes. Por conta da mentalidade protestante que foi muito bem analisada por Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a gente vai tentar falar um pouco mais à frente. E essa mentalidade protestante que criou dentro da cristandade a ideia de culto do trabalho, uma ideia que era um pouco estranha da Idade Média, o trecho que eles vão se utilizar muito é justamente este trecho aqui do capítulo 3 de Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E eles tentam dizer, olha, que o trabalho, né, ele é um dever moral que o homem tem. Na Idade Média, esse trecho aqui era muito entendido, na Idade Média católica, era muito entendido como que o trabalho, que a ideia de trabalho fosse uma penitência. O trabalho era uma consequência do pecado. Portanto, uma pena que o homem deveria cumprir. A mentalidade protestante já vai focar neste trecho e também, sobretudo nas cartas de Paulo, né, onde que Paulo também faz uma demonstração e exorta que o homem cristão deve focar no trabalho. O trabalho é um dever moral, para ele não se tornar um estorvo para ninguém, para um indivíduo não se tornar um estorvo para ninguém, ele deve trabalhar e não depender. Era bem diferente do que acontecia na Idade Média, por exemplo, com as ordens mendicantes, que viviam da caridade alheia e, portanto, não trabalhavam, né? E também, claro, era uma sociedade, a sociedade medieval era uma sociedade estamental, onde que tinha aqueles que trabalhavam, aqueles que guerreavam, aqueles que oravam, né? E mesmo nas ordens, por exemplo, nas ordens de São Bento, onde tem a regra de São Bento do ora et labora, né? Rezar e trabalhar, esse trabalho no interior dessas ordens monásticas não tinha-se também o mesmo sentido, né, que vai ter, por exemplo, na sociedade protestante, onde o trabalho, por sua vez, vai ser visto como uma obrigação moral, mas uma obrigação moral que o homem tem que dignifica o homem. O trabalho não é mais visto como uma pena, mas como um certo privilégio que o homem cristão tem. O homem cristão deve trabalhar para não se tornar um estorvo para ninguém, deve
cuidar da sua família, prover a sua família, porque a ele não cabe, como era diferente para o católico, a ele não cabe buscar a sua salvação através de obras. A salvação é fruto apenas da graça de Deus para o protestante, da graça de Deus e da fé. Então, portanto, eu não tenho que fazer penitências, eu não tenho que ficar fazendo novenas, rezando, não, eu tenho que apenas cuidar da minha vida e da minha família. Isto é, trabalhando, provendo para minha família. Então, o ato de prover, o ato de trabalhar, é que, para o protestante, vai ser um sinal da bênção e da graça de Deus sobre ele. O sujeito que tem essa oportunidade de trabalhar, ter uma família na qual ele tem o privilégio de prover, isso é um sinal da bênção e da graça de Deus sobre ele. Então a ele só cabe um dever, trabalhar. E vai se criar toda uma ética, todo um culto em torno do trabalho. Porque agora, diferentemente da sociedade medieval estamental, todos, agora que na sociedade capitalista, que vai ser fomentada pela mentalidade protestante, como muito bem vai observar o Max Weber, diferentemente da sociedade medieval, que era uma sociedade estamental, agora todos os indivíduos vão trabalhar. Não vai ter aquela separação em que uns vão guerrear, outros vão trabalhar, outros vão se dedicar à oração. Não, todos são trabalhadores, todos no dia de domingo vão à igreja, todos agora podem ler a Bíblia, não apenas um clero. Agora, né, depois com o surgimento dos Estados Nacionais e depois com as revoluções burguesas, quando vão surgir os exércitos nacionais, a atividade militar também não vai ser mais uma atividade exclusiva para uma casta fechada de aristocratas ou para exército de mercenários. Agora todo cidadão, em um momento de guerra, pode ser convocado para lutar, para guerrear. Então agora todos são guerreiros, todos são soldados, todos são pastores, missionários de Deus também. Todos podem ler a Bíblia, todos podem pregar a palavra de Deus e todos devem trabalhar. Esta vai ser a grande característica da sociedade protestante, né? Que será inaugurada com o advento da modernidade. E por conta disso, essa mentalidade protestante que vai, por sua vez, praticamente vai criar o capitalismo, ou pelo menos acentuar aquelas condições que vão favorecer o surgimento do capitalismo. O próprio Max Weber vai falar isso nos primeiros capítulos do A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né, quando ele diz que as condições para que o capitalismo existiram em outras sociedades, em outras épocas também, mas só no Ocidente daquela época em específico, o capitalismo se desenvolveu. Por quê? Porque tinha algo que faltava nas outras sociedades, o que era a mentalidade protestante. Então ele fala que ela é que vai, de fato, fazer surgir esse novo tipo de sociedade, este tipo de mentalidade, este espírito, esse Geist, né? E quando o trabalho se torna um dever moral, que todos agora são meio que nesse novo tipo de sociedade capitalista, e depois do advento do Estado moderno, né? Com um certo nivelamento jurídico de todos os cidadãos, independentemente da classe, seja trabalhador, seja burguês, todos são cidadãos. Essa sociedade capitalista que nivela juridicamente todos os indivíduos, que agora estão desenraizados, não mais pertencem a famílias, não mais pertencem a corporações, não mais pertencem a castas. Agora todos são iguais perante a lei. Mas ainda que sejam de classes diferentes, né? Ou seja, que ainda que ocupem lugares diferentes nas relações de trabalho, nessas novas relações de trabalho que o capitalismo vai inaugurar.
Mas agora todos estão nivelados. E a própria ideia de trabalho também vai estar nivelada. O capitalismo, que traz agora este culto do trabalho, ao mesmo tempo não reconhece, até quando vai surgir Marx com o Capital, que vai fazer uma análise sistemática do capitalismo. Até aí, o capitalismo, com o culto do trabalho que ele inaugura, praticamente nivela, assim como nivela os indivíduos na sociedade, nivelar não economicamente, mas juridicamente, assim como não reconhece uma luta de classes, uma diferença de classes, do mesmo modo não vai conseguir diferenciar trabalhos diferentes. Porque para o capitalista, ou para o protestante, e para o burguês, para o protestante, para o empresário, todo trabalho é igual. Não existe diferença de trabalho. Todo trabalho é a mesma coisa. Todo trabalho é um dever moral do indivíduo. Então, para essa mentalidade, não existe diferença de trabalho entre aquele que, dentro dessas próprias relações de trabalho, entre aquele que vende a sua força de trabalho e aquele que compra a força de trabalho e fica com o lucro e não com o salário. Até porque quem vai conseguir fazer essa diferenciação entre salário e lucro vai ser justamente Marx. Porque, por exemplo, até Adam Smith chamava erroneamente o lucro que o capitalista tinha de salário. E Marx vai dizer, não, o salário é uma outra coisa. Marx vai perceber que existe uma diferença entre salário e lucro. Existe uma diferença de trabalho por conta dessas relações de trabalho, por conta de uma disparidade nessas relações de trabalho. Ou seja, os indivíduos ocupam diferentes lugares no processo de produção. E é aí que está toda a diferença. Porque o trabalho não é a mesma coisa para todos. E quando se utiliza argumentos bíblicos, como por exemplo estes de que você deve trabalhar para não ser um estorvo para ninguém, de que todo trabalho é digno, que o trabalho dignifica, muitas condições de trabalho que a gente pode considerar desumanas acabam sendo alçadas a virtudes, a privilégios. O mesmo se podia dizer até de um escravo, né? Se todo trabalho é bom, se todo trabalho dignifica o homem, então um cara que é um escravo ali numa fazenda, no Brasil colônia, no Brasil império, ele deve ter uma vida digna também, né? Para muitos que têm essa mentalidade que a gente está descrevendo aqui. Mas os trabalhos não são iguais. Essa é a grande questão. Os trabalhos não são iguais. E essa palavra trabalho, ela é uma palavra muito mais moderna, porque essa atividade econômica dos homens, até na Idade Média, por exemplo, existiam duas palavras diferentes para se designar isso que a gente chama de hoje de trabalho. A palavra trabalho, se a gente for fazer uma análise etimológica, se a gente for fazer uma análise etimológica, a gente vai ver que hoje em dia a palavra trabalho ela unifica tudo. Tanto o burguês, o dono da fábrica, o dono do empreendimento ali, o dono da empresa,
quanto o Uber, ou como o vigia ou a faxineira que trabalham na empresa, todos eles trabalham. Ou seja, todos eles, com uma palavra que que unifica, né, suas atividades, todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles têm ocupações que dignificam, que são dignas. Mas será que é assim mesmo? Como eu falei, a palavra trabalho hoje, que é mais usada nos tempos atuais, a palavra trabalho é uma só. Mas até na Idade Média se existiam duas palavras, né? Assim como, por exemplo, na Grécia Antiga, hoje a gente fala tudo amor. Assim como na Grécia Antiga tinham várias palavras para se descrever isso que a gente entende com amor, com os seus mais variados sentidos, né, semânticos. Do mesmo modo, né, por exemplo, no amor, lá na Grécia Antiga tinha HP, tinha eros, tinha filia, etc, né? A gente que fala uma palavra latina, tudo amor, né? Só que amor pode significar muitas coisas que são diferentes, né? Vários tipos de afetos. Do mesmo modo, trabalho é uma palavra que unifica, que também vem do latim, tripalium, que era um objeto de tortura, né? Então daí a ideia de que o trabalho é uma tortura, né? Mas até na Idade Média se tinham duas palavras que também vinham do latim para se designar as atividades humanas, as atividades econômicas humanas, que eram opus e a palavra labor. A palavra opus era muito mais designada para descrever a atividade criadora do ser humano, que por sua vez era uma extensão da atividade criadora de Deus. Então, por exemplo, Magnum Opus, a grande obra. Deus fez a criação. Deus fez uma opus. Deus é um grande criador. Todos nós podemos ser criadores. Todos nós também, nós que quando realizamos uma atividade que é opus, somos co-criadores com Deus. Seja quando você, né, quando você cria uma obra artística, quando você tem cria uma obra intelectual, você está criando algo. Criando. Ou então mesmo uma empresa, uma ideia, um conceito, uma moda, um estilo, uma atividade criadora, né? Isso é opus. E tinha a palavra labor. E lembrando, a palavra opus também é da onde vem a palavra operário, operare, ou seja, aquele que cria. Mas na Idade Média também se tinha a palavra labor. E labor, essa palavra, que também vem do latim, era muito mais... A palavra labor quer dizer pena, né? Punição. Então a palavra labor era muito mais utilizada, né, para designar a atividade laboral que tinha um cunho penitencial, que era laborioso, que era penoso, árduo. Assim como, por exemplo, é a escala 6x1. A escala 6x1 é extremamente laboriosa. Ela é penosa. Ela é ruim, ela é negativa. Ela não dignifica o homem. Ela tortura o homem. Ela não é opus, ela não é uma atividade criadora. Ela não é algo que engrandece o mundo. Não, ela é algo negativo. Ela é algo que cansa. Ela é algo que suga energia. Tá claro isso aí? Então, tem dois tipos de trabalho diferentes. Os trabalhos não são todos iguais. Não são todos iguais. E por que é bom a gente saber dessa diferença? Justamente por conta disso que a gente está falando aqui. Por quê? Essa mentalidade capitalista que foi, né, que a gente não pode esquecer da influência protestante no seu processo de criação, né, nivela. Tudo é trabalho. Tudo é a mesma coisa.
Você que é um empresário e você que é um trabalhador, um funcionário, que está na escala 6x1, que está ralando, que acorda 3 horas da manhã para chegar numa estação de metrô de uma grande cidade brasileira e pegar uma estação cheia, passa o dia inteiro no trabalho, ouvindo desaforo, sai na hora do rush, mais 3 horas para voltar para casa, chega em casa esgotado, deita, dorme e volta para trabalhar. 6 dias na semana, no dia que você tem o seu descanso, você dorme o dia inteiro, não faz mais nada, não consegue estudar, não consegue passar tempo com a sua família. Ou seja, nada, uma condição que não é nada digna. Uma condição que não te dignifica. Né? Isso, para esse tipo de mentalidade, é o mesmo tipo de trabalho. Um trabalho que engrandece, um trabalho que acrescenta. Por exemplo, se você tem uma vocação para fazer alguma coisa, se você tem uma vocação e você está querendo criar uma empresa ou uma obra intelectual, ou seja lá o que for, qualquer coisa, aquilo, de certa forma, é uma coisa que está contribuindo para a sociedade. E é uma coisa que você sente dentro de você, que você tem que fazer, que você quer fazer. Porque aquilo vai melhorar você. Aquilo vai fazer você se sentir realizado. É isso que o Opus traz para o ser humano. Diferentemente de você estar num trabalho que você não quer, que você está lá apenas para conseguir pagar as suas contas e poder atender as suas necessidades vitais, comer, pagar as contas, um trabalho que você odeia. Um trabalho que está matando o seu tempo de fazer você realizar o seu magnum opus, justamente aquela obra que vai fazer você alcançar o dharma da sua vida, fazer você se realizar, se sentir realizado. Ou seja, este trabalho que não dignifica o homem, que só suga a sua energia e só toma o seu tempo, né? Não é a mesma coisa do que o outro trabalho, o trabalho criador. Então, gente, por que é bom a gente falar isso? Porque esse pessoal, né, que está aí contra, por que a gente está falando tudo isso aqui? Porque esse pessoal, né, que está aí contra a escala que não quer nem discutir a proposta da emenda constitucional, né, já escolheu de antemão né, já escolheu um lado de antemão, não quer discussão, né, tem que ter, não pode reduzir a jornada de trabalho, né, e papapá. E o sujeito tem que trabalhar mesmo, porque o trabalho dignifica o homem, né? É o tipo de discurso que eles têm. E uma coisa que eu noto, né? Por que é bom a gente falar isso, né? Porque esse mesmo pessoal que é contra a proposta, né? Essa proposta de emenda constitucional, que visa reduzir a jornada de trabalho semanal, diária, que seja. Esse pessoal, a maioria deles de direita, conservadores e grande parte evangélicos, e é só um parênteses aqui, uma coisa que eu achei interessante, que essa discussão toda meio que criou um racha na direita, né, entre aqueles que são favoráveis à PEC e aqueles que são contra. Né? E uma coisa que eu achei interessante é que grande parte desse pessoal da direita e conservador que foi favorável à PEC, que quer discutir essa proposta tudo, a maior parte deles são católicos. Engraçado, né? Enquanto que a maior parte dos outros que foram contra são protestantes. Gente, isso aí parece um dado bobo, mas isso é muito significativo. É justamente essa mentalidade aqui que a gente está discutindo. Até porque esse culto do trabalho que existe hoje em dia, culto do empreendedorismo, enfim, toda toda essa subcultura, né, que foi criada aí no Instagram por Pablo Marçal, aquele outro cara lá, Wendel Carvalho, né?
Toda essa cultura do coach, né? Toda ela veio importada dos Estados Unidos através do crescimento das igrejas evangélicas aqui no Brasil. É porque grande parte deles são evangélicos. E são de direita e são conservadores. Está tudo interligado. Então, foi muito significativo que esse pessoal que trouxe, né, que foi contra essa PEC que quer reduzir a jornada semanal, a jornada de trabalho semanal, esse pessoal que foi contra, a maior parte deles são dessa turma aí. Evangélicos, coach, de direita, enfim. Esse pessoal que endeusa o trabalho. Mas endeusa o trabalho, esse trabalho que eu estou falando, nivelando o trabalho. Para eles, trabalho é tudo igual. E como é que eles fazem isso? Quando o sujeito diz assim, eu sou empresário, eu trabalho pra caramba, cara. Esse pessoal fica reclamando aí, esse pessoal reclama que não quer, pessoal bando de vagabundo que não quer trabalhar. Eu trabalho de domingo a domingo. Pô, eu trabalho pra caramba, que não sei o que não sei o que lá. Esse pessoal é tudo vagabundo, tem que reduzir a jornada de trabalho. Não, eu não tô. Eu trabalho pra caramba. Só que o cara não consegue entender que ele, enquanto empresário, enquanto aquele que tem a posse efetiva dos meios de produção, nessas relações de trabalho aqui no processo de produção, ele não consegue perceber que o trabalho dele não é o mesmo trabalho do funcionário dele, que é aquele que não tem a posse efetiva dos meios de produção, é daquele que não tem o controle do processo de produção, e aquele que não fica com o lucro, mas com o salário deste trabalho que ele está realizando. Por quê? Porque esse capitalista, esse burguês, esse empresário, é ele que fica com o resultado, com o lucro, daquele que está efetivamente, diretamente no processo de trabalho. Enquanto que aquele que está lá, esse, né, diretamente lá no processo de trabalho, vai ficar apenas com um salário. E, como eu falei no outro vídeo, qual que é o valor do salário? Não tem nada que ver com a produtividade. Quanto que aquele indivíduo produziu. Quem fica com o lucro da produtividade é o patrão, é o empresário. O funcionário fica com o salário, que tem um valor fixo. Aquele, né? Aquele que ele precisa para atender às suas necessidades vitais, comer, se alimentar, descansar e voltar no outro dia com as energias renovadas para conseguir trabalhar de novo. O salário dele, o valor da força de trabalho dele decorre disso. Agora, o valor da produtividade, de quanto mais produziu, fica com o trabalho do patrão, o trabalho do empresário. Então, não são os mesmos trabalhos. Não é o mesmo trabalho. De modo que aquele funcionário que está lá e, independentemente dele ser mais produtivo ou não, dele produzir ou não, ele vai no final, né, ele pode se matar, ele pode dar toda a produtividade dele, ele pode se matar, fazer de tudo, dar as tripas naquele trabalho. Como diz, né, no jargão do mundo corporativo, vestir a camisa da empresa. No final ele vai ganhar o salário dele. Aí às vezes dá um bônus, dá uns negocinhos pra ele lá e tudo, né, umas migalhas a mais, mas também não vai ser muita coisa, né. Dá uma porcentagemzinha lá, às vezes de acordo com o que produziu ali, blá blá blá, né, uma porcentagem. Mas no final não é lá aquelas coisas, né, muito distante daquele valor de fato do salário dele. E quem fica com lucro de tudo aquilo que foi produzido, quem se apropria do valor de tudo aquilo que foi produzido pelo trabalhador é o patrão.
E você pode falar, mas Breno, isso aí foi o Marx que falou, isso aí já foi refutado. Então refute, meu amigo. Se você acha que isso aí não é um dado objetivo, então eu quero que você venha aqui no meu canal, aqui, escreva, então refute. Me diga onde que está o erro disso. Porque até hoje, sinceramente, eu não vi ninguém conseguir, nenhum economista liberal conseguir refutar a mais-valia, por exemplo. Não é com argumento de valor subjetivo tal que você vai conseguir fazer isso. Isso aí já foi refutado, né? Então, assim, o trabalho não é a mesma coisa. O trabalho não é a mesma coisa. Então, isso serve para quê? Isso serve para as pessoas entenderem que quando o cara chegar, quando o empresário ali, o burguês, chegar para o trabalhador e falar, olha, nós estamos tudo no mesmo barco, né? Eu vou trabalhar com você de domingo a domingo. Vem aqui de domingo a domingo. Eu vou trabalhar domingo a domingo com você. Não adianta passar essa impressão de que vocês estão tudo no mesmo barco. Vocês não estão no mesmo barco. Não estão no mesmo barco. Né? E mesmo assim, não adianta a gente falar que o empresário, né, que diz aí que trabalha pra caramba, eu até sei que tem realmente empresário que trabalha pra caramba, né? E eu não tô aqui menosprezando o trabalho alheio. É um trabalho, é a parte dele dentro dessas relações de trabalho, né? Mas não é a mesma coisa do que o trabalho do operário, do trabalhador. Não é a mesma coisa. Não é um trabalho da mesma natureza. São funções diferentes. Correto? Então, eu sei que existe empresário, patrão que trabalha pra caramba. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Esse pessoal adora exalar virtude, mas não é bem assim. A gente sabe muito bem que os caras, a grande parte dele, para quem já trabalhou em empresa, os caras chega, acorda muito bem, chega lá para as 10 horas no trabalho, às vezes sai durante o dia, né? Quando fica no trabalho, muitas vezes está ali para comer uma funcionária, né? Como eu já vi muito acontecer, uma funcionária lá que tem muitos privilégios dentro da empresa, né? Aí chega, às vezes, no final de semana, o cara vai lá, viaja com a família dele, ele pode se dar o luxo de fazer isso. Agora, o operário não pode. Passar, às vezes, um final de semana com a família dele lá. Então, o trabalho não é a mesma coisa. E isso não é a mesma coisa, gente, porque a gente tem que voltar. A gente tem que voltar lá no capital, né? E entender como é que foi o processo de formação do capitalismo. E eu já até citei essa frase aqui, que é do Léo Huberman, que escreveu o livro História da Riqueza do Homem, né? Aonde que ele diz que a história do capitalismo é a história de como os trabalhadores perderam os seus meios de produção. É justamente aqui, neste ponto que o trabalho vai se diferenciar entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não possuem os meios de produção. Aqueles que não possuem mais os meios de produção, seja porque perdeu a sua terra num processo de assambarcamento, enfim, né? Ou motivos dos mais variados. Esse que perdeu tudo e agora só tem a sua mercadoria, força de trabalho para se vender, ou seja, ele não possui mais a posse efetiva daquilo que foi produzido, dos meios de produção, ele só vende a força de trabalho, vai lá, não possui nada, ele só vende lá a energia da força de trabalho dele, ajuda neste processo, ajuda na produção e recebe um valor que é para ele comer e descansar e voltar no outro dia. Um valor que não tem absolutamente nada que ver com aquilo que está sendo produzido. Com o valor daquilo que está sendo produzido. Né? Então este novo trabalhador, ele não tem controle do processo de trabalho, ele não é dono dos meios de produção, das ferramentas, das máquinas, do espaço, ele não é dono daquilo que foi produzido. Por exemplo, diferentemente do artesão medieval, que ele era dono tanto das ferramentas
como daquilo que ele produziu, mesmo que ele fosse trocar aquilo, ele tinha produzido aquilo e ele era dono, ele podia fazer o que ele quisesse com aquilo. Se ele quisesse usar para o consumo próprio, ele usava. Se ele quisesse vender, ele vendia no mercado. Se ele quisesse trocar para outra coisa, ele trocava. Ele era dono daquilo que ele produziu. Diferentemente do que vai acontecer com o trabalhador no capitalismo, que ele não é mais dono de nada. Agora, quem é dono de tudo é quem? É aquele que não trabalhou. É justamente aquele que não trabalhou. Esse trabalho labor, no sentido de labor. Esse trabalho laboral, penoso. Ou seja, aquele que fica com o resultado do trabalho no capitalismo é aquele que não está diretamente ligado no processo de produção, que não está trabalhando diretamente. Ele só comprou várias mercadorias, mercadoria matéria-prima, né? mercadoria máquinas, mercadoria força de trabalho, botou tudo ali para bater no liquidificador, né? que é a fábrica, sentou lá no escritório dele, pegou aquela vitamina, o resultado, botou no mercado e recebeu o capital. Ele não trabalhou. Ele só entrou com o quê? Com o capital. Ele não trabalhou. O que ele fez foi aplicar um capital. Como é que ele aplicou esse capital? Ele comprou essas mercadorias, vendeu, recebeu mais capital. Comprou novas mercadorias que se transformaram em uma nova mercadoria que se transformou em capital e assim por diante. Ele não trabalha. Ele deixa a coisa no piloto automático. Ele só entra com o capital, retira o capital dali, coloca mais aqui, ele só fica nisso. Mas ele não trabalha. É isso que muita gente tem dificuldade de entender. Eu não sei de onde que tá. Isso é uma coisa simples de entender. É simples de entender. Mas tem gente que até hoje não conseguiu entender isso. E ainda fala, né? Eu vejo muita gente falando assim, né, um argumento falacioso. Não, mas isso aí é uma bobagem, porque o cara que é o trabalhador, o operário, o cara que não tem... Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, né, gente? Se a gente for estudar a história do capitalismo, a gente vai ver que a história da formação desse proletariado moderno, ou seja, dessas pessoas que cresceram sem ter porra nenhuma, sem ter casa, sem ter teto para morar, sem ter meio de trabalho, sem ter terra, sem ter nada. A gente, na história do processo de acumulação primitiva, a gente vai ver toda a sacanagem histórica que aconteceu, que formou essa nova população. Não é assim, o sujeito é pobre porque né, foi uma fatalidade da natureza, porque foi Deus que... Não. Isso é história. O cara nasceu pobre, fodido ali, numa classe específica, porque lá atrás os antepassados dele tiveram suas terras roubadas. Foram expulsos das suas terras. Ficaram sem ter como comer, sem ter como trabalhar. E aí tiveram que peregrinar por aí, numa estrada, chegar numa cidade com condições precárias, trabalhar em troca de uma miséria para não morrer de fome. Então esse é o processo de acumulação primitiva. Que as pessoas têm que entender. Né? Mas muita gente diz, né? Mas o cara, né, o operário ali, ele tá trabalhando, mas ele não tem a máquina. Ele não é o dono da fábrica. Ele não tem meios de comprar matéria-prima. Se não tiver o empresário, se não tiver o dono da fábrica, para, né, quase que numa ação quase que numa ação de filantrópica, né, altruísta, de empatia, de dar uma oportunidade de trabalho pro cara, né? Como eu sou bom, eu tô dando um trabalho pro cara ali, né? Se não, né? Mas esse pessoal fala isso, né? Se não fosse o
o gostoso ali do patrão, do empresário, do capitalista para oferecer o trabalho, as coisas não existiriam. As coisas não seriam produzidas. Se não tivesse ali o agronegócio, não teria comida na nossa mesa. Esse pessoal adora falar isso, né? A gente trabalha pra caramba aqui, pô. Vocês têm que agradecer a gente aí, porque vocês têm comida. Vocês têm comida por causa da nossa. Né, por causa do que a gente produz, do que a gente que trabalha. Vocês são tudo vagabundo. Somos nós, os capitalistas, que produzimos, nós que somos produtivos, nós que oferecemos emprego, nós que colocamos a coisa para funcionar. Senão não tem emprego para os outros, senão vocês morrem tudo de fome. É isso que esse pessoal gosta de falar. Né? Mas o que esse pessoal não entendeu, é que é justamente o contrário do que eles estão falando. Se não tem o elemento trabalhador, não tem produção. Não tem capitalismo sem exploração. Não tem capitalismo sem tomar, sem usufruir do trabalho alheio. Não existe capitalismo sem isso. E por quê, Breno? Bom, é uma questão simples. Se eu sou um artesão, até no momento aqui que eu sou um artesão, e produzo, sei lá, canecas sozinho, eu tenho minhas ferramentas, eu produzo aqui minha caneca, eu posso trabalhar 24 horas por dia. Eu posso botar aqui, ter as melhores ferramentas que vão melhorar a minha produtividade. Enquanto eu estiver sozinho trabalhando, o número de canecas que eu vou produzir vai ser muito reduzido. Para eu produzir mais, eu preciso de mais pessoas trabalhando. E essa produção em larga escala só pode existir se tiver mais pessoas trabalhando. E se o trabalho estiver socializado. Sem essa socialização do trabalho, não tem produtividade. Não tem capitalismo. Entendeu? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Parece uma coisa difícil, mas quando você entende, a coisa é muito óbvia. Sem a socialização do trabalho não tem capitalismo, não tem alta produtividade, não tem toda essa produtividade que o capitalismo propõe. Então, o que isso significa? Que não existe produção. O empresário adora falar que sem ele não existe produção. Na verdade, é o contrário. Sem o trabalhador produzindo diretamente, não tem essa produção toda aí no mercado para você consumir. Se não tivesse um monte de gente trabalhando, um monte de trabalhador acordando cedo, indo lá trabalhar, ralar, nada disso estaria lá no mercado para você consumir. Não é por causa não é por causa do capitalista que tem um capital. Ele pode ter o capital que for. Se não tem a força de trabalho em número grande, não tem toda essa produção. E o que as pessoas não perceberam é que o trabalho no capitalismo está socializado. Mas o lucro, o resultado desse trabalho não. E é isso que a gente chama de capitalismo. É isso que a gente chama de capitalismo. O capitalismo é onde os meios de produção estão concentrados nas mãos de uma minoria, mas o trabalho em si já é socializado. O que o Marx queria, né, mas aí é uma outra discussão, ele iria manter esse trabalho que já está socializado, mas diferentemente de ter uma pessoa que vai se apropriar de todo o trabalho da lei, agora todos que trabalharam vão receber do fruto daquilo que trabalhou. Então aí a gente volta lá na Bíblia. Não é? Onde que Deus fala assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Com o suor do teu rosto. Ele está falando para aquele cara que está trabalhando. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O capitalista não sua o rosto dele. Ele só entra com o capital. Então esse pessoal adora falar assim: socialismo é vagabundagem, né? Porque socialismo é você tirar de quem produz e dar para quem não produz. É justamente o contrário, pô. É justamente o contrário.
Isso aí é a definição, eu acho que mais essencial do capitalismo. É você tirar de quem produz, que é o trabalhador, e dar para quem não produz, para quem tem o capital. Isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo. Então, gente, eu acho bom, né, falar isso tudo aqui para a gente entender, né, essa diferença dos vários tipos de trabalhos. Os trabalhos não são as mesmas coisas, porque o lugar que os indivíduos ocupam na sociedade não é o mesmo. Eles ocupam diferentes lugares dentro dessa divisão social do trabalho. Né? Existe a divisão social do trabalho e a divisão técnica do trabalho. A divisão técnica do trabalho é aquela divisão onde que os indivíduos ocupam diferentes lugares na cadeia de produção. Como esses diferentes lugares na cadeia de produção produzem resultados diferentes, ou seja, uns por ocuparem um certo lugar nesse processo de produção acabam acumulando capital, que é o resultado de tudo aquilo que foi produzido. Esses vão ser os donos da propriedade privada, ao passo que aqueles que trabalharam, produziram valor, mas não ficaram com o valor daquilo que foi produzido, são aqueles que vão ocupar um lugar na divisão social do trabalho de não proprietário dos meios de produção. Então, essa diferença a gente tem que entender. Antes da gente discutir o que é trabalho, a gente tem que discutir essas diferenças das relações de trabalho e os diferentes lugares que os indivíduos ocupam no processo de trabalho. Porque sem isso não adianta a gente ficar com esses discursos moralistas da direita, né? Não adianta. A gente fica, porque o trabalho dignifica o homem, todos nós somos trabalhadores, eu sou o patrão, trabalho aqui de domingo a domingo, então por que você que é o funcionário meu não pode trabalhar? Entendeu, gente? Então, é isso, cara. E assim, uma coisa, né, uma coisa também que né, a gente tem que entender também, é que a ideia de trabalho, ela, ao longo da história, ela vai assumindo diferentes acepções, né? Por exemplo, para um homem pré-capitalista, né, ele era um homem muito mais natural, vamos dizer assim. Né? Ele trabalhava para atender às suas necessidades vitais. Né? Então, por exemplo, se ele estava com fome, precisando de se ele estava com fome, ele tinha que produzir alguma coisa para ele poder comer. Se ele estava precisando de uma camisa, ele ia lá produzir uma camisa para ele poder vestir. Né? E ele ia usar ela até no momento que ele estivesse precisando de uma nova camisa, ele ia lá. Né? Então, o trabalho estava muito atrelado às necessidades do indivíduo. Diferentemente do capitalismo, em que o objetivo do trabalho é a própria acumulação do capital. Então, por exemplo, até na Idade Média, até nas sociedades pré-capitalistas, os indivíduos trabalham para atender alguma necessidade, que eles estão saciar alguma necessidade. Comer, vestir, etc. No capitalismo, os indivíduos não trabalham mais para atender alguma necessidade sua, mas eles trabalham para acumular o capital em si. E isso, no caso, é o burguês, né? Este vai ser o grande valor, esse vai ser a grande virtude exaltada dentro da sociedade capitalista. Um indivíduo bom, um indivíduo que as pessoas recorrem para ouvir palestras, para ouvir lições de vida, são aqueles indivíduos que acumularam capital. O cara pode ser um salafrário, mas se ele é rico porque acumulou capital, ele é alguém que a gente tem que ouvir. Né? Em palestras de coach, né? Pagar fortunas para o cara humilhar você em público, que nem o Pablo Marçal faz. Né, gente? Então, sabe, eu acho isso uma coisa impressionante. Né? Eu acho isso uma coisa impressionante. Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Né? A gente tem que fazer essa separação de trabalho e trabalho, né? E eu acho que isso feito, agora a gente pode discutir esse tema publicamente, sem cair nessas
ilusões, nessas admoestações moralistas, que sempre tentam pegar na autoestima do indivíduo, né? Essas admoestações moralistas aí dos conservadores, dos liberais, né? Que sempre tentam pegar na autoestima do indivíduo para ele se sentir mais homem, mais produtivo, né? Você que é homem, você tem que trabalhar, porque senão você não é homem, né? Você tem que acordar cedo todo dia, porque isso que faz você ser homem. No final das contas, isso significa o quê? Significa que você vai estar lá ralando, ralando, ralando para deixar ele rico. Ora, trabalhar é bom, sim, é necessário, desde que você fique com aquilo que você está produzindo. Que não é o caso, não é o caso para 90% das pessoas que trabalham na sociedade capitalista, né? Que não ficam com o resultado daquilo que produz, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, curte aí, né? Meu canal é muito pequeno ainda. Quero ver se eu consigo crescer isso aqui. Curte, comenta, né, pessoal? Curte aí, comenta, compartilha, vê se vocês conseguem compartilhar, né? Comenta aqui, pessoal, comenta aqui algumas dúvidas que vocês têm para ver se eu consigo tirar, né? Se eu talvez não tenha explicado alguma coisa direito. E vamos conversando, né? Se vocês quiserem alguma dica, dar alguma sugestão de vídeo, né, de algum tema para eu tentar elaborar aqui, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Um abraço e até mais.